Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai dar início a esse webinar para apresentar para vocês o material, então, do PAC Covid. Primeiro, eu queria um feedback de vocês se o som está ok, se tiver ok ou não tiver ok. Na verdade, se não tiver ok, vocês podem falar ali no chat. Bom, então, primeiro, convidar a todos, então, a gente vai começar esse webinar. A ideia é que dure no máximo 1h20. A proposta é apresentar essa 8ª versão, na verdade trazer um pouco uma revisão rápida aí do PAC Covid e trazer, principalmente para quem é novo na rede, também um pouco uma introdução aí desse material e as atualizações que a gente tem. Então, vamos participar dessa web. Eu sou Ronaldo, sou médico de família, estou atualmente no departamento de gestão da clínica, que é responsável pela produção técnico-científica dentro da gerência de integração assistencial e faço minha carga horária assistencial na PrEP, lá na Policlínica Centro. Também estão nessa web o Felipe e a Fernanda, vamos ver se eles podem se apresentar de repente. Felipe, Fernanda. Olá. Então, meu nome é Fernanda Melchior, eu sou médica de família e comunidade, também sou integrante do departamento de gestão da clínica, junto com o Ronaldo e com o Felipe, ajudo na construção dos protocolos por aí, e sou médica de família da área 855 no Centro de Saúde da Trindade. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Meu nome é Felipe Perini, eu sou infectologista aqui na rede e atualmente eu estou como gerente de integração assistencial, onde fica o departamento da gestão da clínica e outros departamentos aí estratégicos da secretaria. E acho que a ideia hoje é dar uma atualizada de alguma maneira, né, no que tem de novo nessa nova versão do PAC, na 8ª versão já, desde a primeira vez que a gente começou em março, a primeira delas. E, claro que, de alguma maneira, dar uma passadinha também de tudo, não só as atualizações, principalmente porque tem bastante gente nova aí entrando na rede, então essa é uma situação que a gente tem feito aí de tempos em tempos. Uma boa reunião para nós e acredito que a gente deva não ser muito maior do que 1 hora, né, Rô, para a gente fazer essa atualização. Então, concentra aí que vai ser rápido. Bom, pessoal, a proposta, então, é que vocês façam perguntas no chat, na medida que a gente vai apresentando, podem colocar a pergunta e a gente vai respondendo dentro do possível. Eu vou apresentando, a Fernanda e o Felipe vão fazendo alguns comentários em cima. Então, primeiro trazer para quem é novo na rede, né, eu acho que só rapidamente, a gente desde 2016, numa parceria com a Universidade da Cidade do Cabo, o British Medical Journal e a Secretaria Municipal de Saúde, a gente faz parte desse programa PAC Brasil, né, que é uma iniciativa que vocês têm acesso aí ao guia voltado para atenção primária, né, e que envolve, além do guia em si, uma estratégia de treinamento, intervenções no sistema e monitoramento. E essa proposta, ela visa qualificar a atenção primária, estabelecendo recomendações de condutas clínicas com treinamento local focado no trabalho em equipe. E o PAC Covid é um suplemento, então, usando da mesma tecnologia, sem, claro, o treinamento da mesma forma, né, mas da tecnologia de construção do guia em formato de algoritmo para trazer informações daí sobre a Covid em específico, né? A gente vai lançar esse ano ainda o PAC Adulto 2021, que é o PAC que vocês têm aí acesso 2020, e vocês vão provavelmente ter a oportunidade de fazer parte do treinamento esse ano, se tudo der certo, para entender um pouco mais esse programa. Então, só para entender por que o PAC Covid ele não é só o PAC Covid, ele vem complementar um suplemento desse programa todo aí e desse guia que vocês têm também acesso aí. Quem não tem pode pedir para a chefia imediata a versão impressa e também pode baixar a versão e-book, certo? Bom, quanto ao PAC Covid, então o PAC Covid ele bebe dessa tecnologia do PAC em si, né, na forma de construir um material que é usado frente ao paciente. Então, ele é um livro diferente do que normalmente a gente está acostumado, né, que a gente vai lá e consulta o livro-texto. Ele não, ele é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão na prática clínica. Então, ele vai ter um algoritmo baseado como se fosse um checklist do que eu tenho que fazer frente a um paciente com determinado sintoma
e como que eu vou manejar ele frente a algumas perguntas chaves que eu vou fazendo para ele. Por isso que algumas pessoas que não são acostumadas, o ideal é a gente olhar ele e seguir ele como se fosse atendendo um paciente, que às vezes tu buscar informação direto numa página, nem sempre ela vai estar alinhada com aquele paciente que você está atendendo. Esse tipo de instrumento, de ferramenta, ajuda a diminuir, inclusive, vieses da própria raciocínio clínico médico, do enfermeiro, que muitas vezes podem levar a equívocos diagnósticos e equívocos de prescrição. E ele busca, então, trazer a melhor evidência que a gente tem, transformando na melhor prática, que é o que a gente chama de knowledge translation, que é a tradução do conhecimento. Então, essa é a ideia do PAC em si. Então, o PAC Covid ele vai ao encontro dessas mesmas características do projeto PAC. E está atualmente, então, na sua 8ª versão, porque, como vocês já têm acompanhado, né, a gente tem tido muitas mudanças com o passar do tempo no manejo, na avaliação da Covid-19. Bom, para usar o PAC, então, como eu expliquei para vocês, frente ao paciente, né, a gente começa numa página de conteúdos. Vocês vão ver que vai ter um quadro vermelho, que é onde, como se a gente estivesse atendendo um paciente, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, né, se ele tem uma situação de urgência, se precisa de ser encaminhado ou precisa de alguma intervenção de emergência. Então, está nesse quadro vermelho as questões que, se aquele paciente tem, ele precisa ser cuidado de forma urgente. E se ele não necessita de atenção urgente, a gente vai ter um algoritmo que vai direcionando a gente no manejo dessa pessoa, desse paciente, e nesse direcionamento, então, eu vou encontrar em determinados momentos setas que me direcionam a páginas do guia, seja uma seta de retorno, que me diz, vai até aquela página, dá uma olhada lá e volta, ou uma seta direcional que diz, agora continua o manejo do paciente na outra página. Vocês vão encontrar cores, né? O padrão de cores que a gente usa no PAC adulto e no PAC Covid adulto, ele é o mesmo, né? Então, as cores pretas são exames e procedimentos que podem ser solicitados e realizados tanto por médicos como enfermeiros. O que está em laranja é aquilo que necessariamente deve ser feito e somente pode ser feito por médicos. E o que está em verde são medicamentos que podem ser prescritos pelos enfermeiros com base nos nossos protocolos de enfermagem. O PAC em si nunca autoriza, né? Mas ele lê o protocolo de enfermagem naquilo que o protocolo autoriza e, então, ele vai apresentar, de acordo com as cores, os níveis de atuação entre o médico e o enfermeiro. Vocês vão encontrar também algumas orientações sobre discuta, né? Essa orientação de escuta significa que eu vou discutir o caso com um profissional outro, com um especialista, vou usar um serviço de teleconsultoria, como um 0800 aqui do Telesaúde, que é para o Brasil inteiro, ou vou usar o grupo de apoio matricial, que por esse QR Code vocês conseguem acessar. A gente tem 2 grupos hoje para tirar dúvidas nesse discuta. Então, essa é a apresentação de como a gente deve usar o guia, vocês vão encontrar ali nas primeiras páginas. Nas páginas de conteúdos, então, a gente vai conseguir também procurar alguma informação mais direcional, né? Então, desse guia atual, a gente tem algumas novas páginas que a gente vai passar, mas só para mostrar para vocês, né? Basicamente, assim, a gente vai começar pela página 5, quando a gente está rastreando a pessoa lá na frente do centro de saúde, então não é uma página tanto para médico e enfermeiro, né? Mas depois a gente vai começar, então, basicamente sempre pelo 6, na maioria dos casos, que é aquele caso que eu estou atendendo por primeiro ali na sala de sintomáticos respiratórios, uma pessoa que chega com sintomas respiratórios e febre. E as demais páginas aí, de acordo com essa página de conteúdos. Na segunda página de conteúdos vocês encontram aí acesso aos informativos, então deem uma olhada rápida aí no guia de vocês. A gente tem, então, toda uma parte que eu acho que vale a pena só apresentar novamente para vocês, que não necessariamente é usada para a gente atender o paciente, mas que pode ser usada e deve ser usada por coordenadores, pelos profissionais da reunião de equipe, para que a gente reforce as práticas de segurança. A gente vai encontrar aqui uma divisão aqui entre passo a passo, né, nessas práticas de segurança. Quero destacar aqui para vocês o que a gente já conversa e só é importante a gente frisar, né, que é a questão de que se eu não estou bem, não acordei bem, eu fico em casa, né, e aviso a chefia local e avalio os sintomas. E se eu tive alguma exposição sem proteção adequada, também eu devo
seguir alguns cuidados, né? E no praticar o distanciamento social, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente em momentos de reunião, né? A prática da higiene das mãos, a boa higiene respiratória, como usar a máscara, né? Digamos assim, são páginas que são possíveis usar para discutir e pactuar o dia a dia no centro de saúde. Essa parte, o passo 5 aqui, manejar o fluxo de pacientes no centro de saúde, eu acho que todo mundo já está bem treinado nisso, né? A prática de um bom controle de infecção ambiental, então se tiver dúvidas, são essas páginas que vocês podem procurar. A parte de como usar um equipamento de proteção individual apropriado, né? Algumas dicas de como, quer dizer, dicas não, orientações do que usar, né? Qual equipamento eu tenho que usar para cada situação. E de atualização, a gente trouxe a questão que muitos já vinham fazendo, né? Que se eu estiver atendendo um paciente com febre, sintomas respiratórios, e tiver disponível, então eu troco a máscara cirúrgica entre cada atendimento, muito pela questão não de ela perder a sua, digamos, proteção, né? Que ela, após 4 horas, ela perde, mas eu atendi uma pessoa, eu vou trocar, mais pela questão da dificuldade que é, muitas vezes, fazer a troca do equipamento de proteção, a higienização aí do face shields e tudo mais, tirar o face shields, é muito fácil eu contaminar a máscara tocando no lado de fora. Então, a recomendação é trocar a máscara cirúrgica entre cada paciente que eu atendo nos sintomáticos respiratórios. Claro que se eu conseguir tirar, me desparamentar e reparamentar sem tocar a máscara cirúrgica, e eu não usei ela há menos que 4 horas, e ela não foi tocada, não está fora do lugar, não está úmida, não está suja, molhada, danificada, eu poderia continuar com ela. Mas, basicamente, essa é a orientação, né? Troca pela dificuldade, muitas vezes, de fazer a paramentação e a desparamentação sem contaminar a máscara. Importância aqui também frisar a questão na sala de sintomática respiratória, da gente ter uma escala, de ficar só um profissional, de não ficar 2, 3, às vezes estudante, aluno, não é legal, né? A gente acaba expondo mais pessoas ao risco de contaminação com a Covid-19. Essas outras páginas vocês vão encontrar o passo a passo, inclusive um vídeo explicando como paramentar e como se desparamentar, retirar o EPI com segurança. Então, dúvidas, vocês podem ir direto a essas páginas no PAC. Então, acho que é legal, às vezes, discutir com o estudante, com o residente, profissional novo que está chegando aí do teletrabalho daqui a pouco, que vai começar a atender Covid, ou mesmo revisar entre todos, né, essas práticas de segurança em relação ao uso de equipamentos também de proteção individual. Continuando aí nas práticas de segurança, o que fazer antes de sair de casa, como fazer uma pausa com segurança. Importante que tudo isso a gente complementou, muitas vezes na sua nova versão, já que a gente tem a vacina, que isso deve continuar independente da vacina. Se a pessoa está vacinada ou não, com 1 ou 2 doses, as práticas de distanciamento e segurança a gente vai vivenciar e continuar por um bom tempo, até que a gente tenha muitas pessoas vacinadas, a gente consiga decretar um fim dessa pandemia em algum momento, até que a gente tenha segurança dessa efetividade por quanto tempo da imunidade, né, da vacina. Então, de modo geral, a gente não vai deixar de fazer tudo isso porque está vacinado. E o que fazer ao sair do trabalho e chegar em casa, e o passo 11, como cuidar da saúde mental com esse informativo, também é uma oportunidade aí dos gerentes, ou mesmo dos profissionais discutirem em equipe algumas práticas aí de cuidado, autocuidado aí para a saúde mental também. Então, só repassando essas páginas aí para vocês. Os critérios de caso continuam os mesmos, né? Eu acho que vale sempre frisar isso. O CID de notificação aqui em Florianópolis é o B972, para notificação de caso suspeito, né? E caso confirmado. Então, a gente não mudou nada em relação a isso. Então, ter 2 ou mais dos seguintes critérios. Lembrando que a febre pode ser aferida, muitas vezes ela vem como quer dizer, febre referida, né? Ela pode vir com uma sensação de febre, corpo dolorido, que também entraria como um critério. Então, para trazer aí para vocês. E lembrar que o idoso nem sempre se apresenta com febre, e ele pode sim você considerar um sintoma dele como confusão, sonolência, como febre, contar aí entre um dos sinais e sintomas para definição de caso suspeito. Agora eu vou tentar trazer para vocês, assim, também revisando, em formato de um caso. Como que a gente usa o PAC, então? Se a gente pensar assim, né? Pensar no seu Abelardo, um senhor de 62 anos, que procura o centro de saúde presencialmente, né?
Lembrar também, né, que, de um modo geral, a gente ainda mantém o esquema de que a pessoa liga no Alô Saúde, ela passa pelo algoritmo do Alô Saúde, é considerado um caso suspeito. Todas as equipes têm uma planilha que devem checar diariamente, porque essas pessoas são orientadas a aguardar uma teleconsulta médica ou de enfermagem. A gente vai ter novidades em relação ao Alô Saúde em breve, mas por enquanto é assim que funciona. Mas nesse caso, o seu Abelardo veio presencialmente, né? Então, o que a gente, de acordo com o PAC, a gente tem que fazer antes de ele entrar no centro de saúde? Em que página eu vou? Então, é o início, né? A pessoa está chegando no centro de saúde, nem sabemos o que ele tem. Toda pessoa que chega no centro de saúde, onde a gente vai? A gente vai encontrar essa informação na página 5, que vai trazer toda a informação do que eu tenho que fazer, orientações no rastreamento de pessoas, de todas as pessoas para sintomas de Covid. Então, basicamente, o que lá na porta de entrada, quem está na triagem faz. Lembrar que a dor de cabeça é um sintoma que pode compor aí para ser considerado um caso suspeito da pessoa? É. Mas a gente sabe que muitas pessoas vão chegar com o único sintoma dor de cabeça e nem por isso elas vão ser consideradas casos suspeitos. Então, se eu tenho um caso de dor de cabeça isolada, sem outro sintoma respiratório ou febre, é ideal que a gente converse, ensine quem está ali na triagem, né, de todas as pessoas que entram no centro de saúde, para que leve em consideração isso e possa discutir, se tiver dúvidas. Talvez essa pessoa, então, se realmente só tem dor de cabeça, ela não entre no fluxo do sintomático respiratório. A gente colocou isso como uma nota de rodapé 2. Vocês vão encontrar em cima aqui da dor de cabeça, essa nota de rodapé. O que fala isso, né? Que a gente pode avaliar nesse caso de não considerar um caso suspeito. Ah, mas foi um caso suspeito, foi parar lá na sala de sintomática respiratória e era uma dor de cabeça enxaquecosa. Bom, de qualquer forma, a gente entende que ela, seguindo todos os padrões de segurança, distanciamento social na sala de espera, o médico está todo paramentado, o enfermeiro está todo paramentado, ela não está sendo posta em risco, né? Então, acho que isso também tem que ficar claro, né? Que a gente pensa, bom, agora foi para o lado do fluxo de sintomática respiratória está mais em risco. Não, pelo contrário, a ideia é que ali, justamente, a maior segurança exista, porque as pessoas que estão ali estão de máscaras cirúrgicas, as pessoas que estão ali estão em distanciamento, né? Todo atendimento na sala de sintomática respiratória é feito de forma apropriada, mas colocar esse adendo. Então, o seu Abelardo, o que ele vai fazer? Ele, basicamente, a gente vai seguir a página 5, né? Na página 5 tem uma informação inicial aí de ideias de fluxo, de organização dessa entrada. A gente vai avaliar se ele tem algum sintoma de urgência e vai sofrer, digamos, as perguntas. Sofrer não, vai ser perguntado, né? Se ele tem algum sintoma, dos possíveis sintomas, para ser considerado uma pessoa em risco, né? Não é um caso suspeito, é uma pessoa em risco de ter Covid na entrada do posto. Só um segundinho, deixa eu só fazer duas complementações a respeito disso. Duas coisas que é bem importante frisar, que pessoas que têm consultas agendadas de também serem questionadas a respeito desses sintomas, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no centro de saúde, ela já está com a consulta agendada, e aí acaba que quem está na porta não se atenta a fazer essas perguntas para a pessoa, né? Então é importante perguntar para quem tem consulta agendada também, então é todo mundo que vai entrar na unidade mesmo. E a outra coisa é exatamente no caso que o Ronaldo citou, da pessoa que às vezes foi indicada a ir para a sala de sintomáticos respiratórios e chegou lá pela avaliação do profissional no início, acabava que não era uma suspeita de Covid. Pessoal, não vamos mandar essa pessoa voltar para ser atendida pela equipe do outro lado, não. Você já está com a pessoa ali, você já começou o atendimento, finaliza o atendimento dessa pessoa, ainda que ela esteja na sala de sintomáticos respiratórios. Esse trânsito do paciente, agora você vai para a sala de sintomáticos respiratórios, não, agora você não é um suspeito de Covid, volta para dentro da sala da equipe. É bastante complicado para o paciente e é, inclusive, do tipo uma chance maior de contaminação. O paciente foi no local em que era, por mais que seja extremamente protegido, entrou em contato com outras pessoas e está sendo direcionado novamente para dentro da unidade, né? Então, só para tomar cuidado com isso. Está bem claro ali que é todas as pessoas, independente do motivo do atendimento. Eu vim buscar uma declaração X. Vim buscar lá o exame. Tem que ser rastreado. E independente também do status vacinal. Não mudou nada agora com o status vacinal. Acho que isso que a Fernanda trouxe. E essa outra coisa que a Fernanda traz é reduzir a circulação de pessoas dentro do centro de saúde. Então, essa coisa, não vai para outro, vai para o consultório, tenta resolver tudo que é possível naquele momento, né? Se tiver alguma situação como a Fernanda comentou. Bom,
Se a pessoa não tem... Agora, como que eu tiro isso daqui? Se a pessoa não tem nenhum desses sintomas, a gente vai perguntar também para ela se ela é contato de caso confirmado. Porque se ela é contato de caso confirmado, a gente considera em risco também da máscara cirúrgica. Bom, ela não tem nenhum sintoma suspeito de Covid e ela não é contato de caso confirmado, daí, bom, fica com a máscara caseira, vai para a sala de espera normal, digamos assim, né, que não é a sala de espera dos sintomas respiratórios, mas que também tem o distanciamento social, que também tem o distanciamento entre as cadeiras. Bom, no caso do seu Abelardo, então, digamos assim, que estava todo mundo lá paramentado, bonitinho, ele higienizou as mãos ao entrar no centro de saúde, ele foi avaliado quanto aos sintomas, e ele diz assim, ele tem tido febre, calafrios, tosse seca nos últimos 3 dias, acordou com dificuldade para respirar, tem DPOC, costuma tossir, mas piorou recentemente. Como que a gente maneja ele? Então, basicamente, ele tem sim, né? Porque o que ele tem? Ele já tem tosse, ele já tem, de modo geral, já tem essa também febre, calafrio, né? Então, sim. Então, a gente vai considerar ele uma pessoa que tem risco de ter Covid, vai dar a máscara cirúrgica, e se ele tem falta de ar e dificuldade para respirar, a gente vai acelerar o atendimento dele, até se tiver uma sala específica para atendimento de urgência, e vai manejar ele também, independente, também na página 6 daí do PAC, né? Então, basicamente, a gente vai daí para a página 6 do PAC. Nessa página 6, então, a gente vai encontrar como manejar o paciente que tem sintomas respiratórios ou febre, que está em risco de ter Covid. Então, vocês vão já ver de cara que tem alguma orientação de que tipo de equipamento de proteção eu vou usar, né? Então, basicamente, que tipo de equipamento de proteção eu devo usar, que está aqui. E aqui, então, essa parte toda do atenda com urgência, avaliar que sintomas ele tem que me chamem a atenção para eu atender ele com urgência ou não. Então, é assim que a gente avalia. Então, eu fui para a página 6, digamos assim, é a página que eu vou abrir lá na sala de sintomática respiratória. E o que eu vou, então, avaliar nessa página, né, com ele? Então, a gente vai avaliar, fazer todo o exame físico dele, né? A gente vai ver ali pelo PAC que a gente vai ter que ver a saturação, frequência respiratória, PA, e a gente vai encontrar, então, esses sintomas no seu Abelardo. Saturação de 91, frequência respiratória de 30, frequência cardíaca de 102, PA de 110 por 70, e todas as informações, né, que seriam importantes avaliar para ver se ele tem necessidade de atendimento de urgência. Então, de acordo com essa página aqui, essa parte da página, ele já tem alguns sintomas que necessitam atenção urgente, saturação menor que 93, frequência respiratória maior que 30, por exemplo, né? E a dificuldade para respirar, a gente viu que ele tem tiragem intercostal. Como a gente maneja ele? Nessa mesma página, a gente vai encontrar aqui, que eu circulei em azul, como manejar. O que a gente vai fazer? Como é um paciente que necessita de atenção urgente, eu vou ter que botar N95 se eu não estiver usando. E, se disponível, vestir o avental impermeável. Chamar o SAMU. Vou também, como ele está com saturação menos que 93, ou mesmo se eu não tivesse saturômetro, ele está com sinais de esforço respiratório, eu vou iniciar o oxigênio em 3 litros em cânula nasal, buscando manter entre 90 e 96, que não é manter acima de 99, 98, não, até 96. Se necessário, eu posso aumentar a cânula nasal, posso, se eu tiver a máscara com reservatório, para eu poder ter um fluxo maior de oxigênio, e também devo avaliar outras causas, que são aquelas que vocês acabam encontrando ali nesses quadrinhos aqui, para avaliar outras possíveis causas. Então, esse é um caso de atendimento de urgência. Acho que só essa questão da urgência, felizmente a gente tem tido, né, pouquíssimos casos, mas tem acontecido. Mais do que a meta específica de saturação, é tentar encontrar certo conforto clínico no paciente, né? Talvez não seja possível, às vezes pouquinho só de litros por minuto, às vezes 1, 2, você vê que o paciente já está mais tranquilo, consegue ter um controle dessa taquipneia. É claro que mesmo que você esteja atingindo meta, né,
no máximo ali, e de aumento possível ali, que é de 6 litros por minuto, e ainda o paciente está desconfortável, mas você está atingindo a meta, mas ele está desconfortável, é importante entender que ele vai cansar, vai fadigar, e ele aí vai precisar de suporte avançado. Então, acho que a clínica é soberana, vale esse pontinho para colocar, porque mesmo que a gente esteja cumprindo meta na saturação, é importante observar os sinais vitais. Legal. Bom, então, a gente atendeu o seu Abelardo, basicamente era um caso de atendimento de urgência e foi transportado pelo SAMU, né? Digamos, fizemos o oxigênio, tudo bonitinho lá. O que a gente faz depois que ele sai? Daí a gente vai avaliar, trocar a máscara se úmida, molhada, suja, danificada ou tocada com mão não higienizada. Se não, a gente pode até, né, reutilizar ela, como vocês provavelmente já vem fazendo, a N95, né, no caso. E fazer a desinfecção terminal do ambiente após a remoção do paciente. E lembrar que essa desinfecção terminal, ela deve ocorrer somente nos casos que precisaram de atenção urgente, porque nesse momento ali foi gerado aerosol através do O2 via cânula nasal. Bom, mesmo, digamos que o seu Abelardo não apresentasse nenhum sinal e sintoma de gravidade, haveria alguma situação que eu tenha que mandar ele para o serviço de urgência no mesmo dia? Então, vocês vão encontrar aqui, nessa mesma página 6, nessa parte aqui de baixo, vocês vão encontrar orientações em relação a sinais de gravidade limítrofes, que clinicamente você avalia como limítrofes, e que considera necessário algum tipo de avaliação complementar, ou se tem algum tipo de fator de risco e está com febre persistente, que é 37,8 a mais de 3 dias, que não melhora com medicamento. Então, a gente vai considerar encaminhar no mesmo dia para uma avaliação complementar. Nesse caso, a gente vai encaminhar pelo SAMU, ou vai seguir o protocolo aí da ambulância branca, a ambulância das SMS, que tem um protocolo específico para essa ambulância. Então, lembrando então que nessa página a gente vai encontrar tantos sintomas de gravidade, também uma orientação das situações limítrofes ou outras que eu precise de uma avaliação complementar no serviço de urgência. Bom, agora Rô, só para responder a pergunta da Jordana ali, a Jordana fez uma pergunta se para o DPOC não seria contraindicado mais que 3 litros por minuto. O DPOC crônico, em geral, né, Jordana, ele tem outros parâmetros de avaliação, em geral é aquele paciente, inclusive, que pode ser que sature normalmente já ali próximo de 90, talvez, mas mesmo assim, para essa pessoa, se você não conhece a saturação prévia dela, ou mesmo se você sabe a saturação prévia dela, dá para aumentar até 6 litros por minuto. Muitas vezes o que vai ser diferente para esse paciente vai ser a meta de saturação dele, já que provavelmente ele não saturava os 90%, 96%, mesmo em ar ambiente, sem a descompensação da Covid. Certo. Bom, aqui uma outra, então, questionamento para aproveitar, né? Então, o seu Abelardo, que a gente atendeu ali, ele tem mais de 60 anos, que já é um fator de risco. Quais são os outros fatores de risco? Então, de novidade que a gente incluiu na 8ª versão, que está alinhada ao Ministério da Saúde e algumas diretrizes internacionais, a gente incluiu gestantes, puérperas até o 14º dia, pessoas que são tabagistas, e a gente mudou aqui o nome de doença cardiovascular para miocardiopatias, como ICC, miocardiopatia isquêmica. As demais se mantêm, né? Vocês encontram essa orientação tanto no glossário do PAC, como nas notas de rodapé, quando são pertinentes em relação à avaliação de fatores de risco. Então, essa seria a novidade dos fatores de risco ali. Bom, agora vamos para um outro casinho. Digamos que a gente está aqui com o Joel, tem 30 anos, ele passou pela triagem lá, pela página 5, né? Lá quem estava fazendo a triagem, higienizou as mãos, foi perguntado, tem tosse, seca, calafrios, dor no corpo por 4 dias. Tem sintomas de Covid, possíveis, né, de Covid, é considerado um paciente com risco, ganhou a máscara cirúrgica, né? E aí, é considerado um paciente com risco? Sim. Ganhou a máscara cirúrgica, usou corretamente. Qual sintoma vai determinar se ele precisa ser atendido com urgência e ser encaminhado para uma avaliação posterior? É se tem falta de ar ou dificuldade para respirar, né? Bom, a gente avaliou ele, então, chegou ali para a sala de sintomático respiratório, na página 6, a gente está lá bem paramentado, de acordo com o que é a orientação, e a gente, então, vai perguntando para ele avaliando as situações de urgência. Ele não tem falta de ar, a saturação está 98, a frequência respiratória é 20,
cardíaco 88, a PA 120 por 80, não tem cianose, não tem esforço respiratório, a temperatura é 38 e ele está alerta e orientado. Então, ele tem febre, mas ele não tem sinais de gravidade. Importante também frisar aqui, muitas vezes é um local que pode gerar um pouco de confusão, mas basicamente, ó, nessa parte aqui, a gente fala que se ele tem 38 e tem algum sinal de gravidade, daí a gente vai pensar em pneumonia bacteriana grave. Mas ele tem 38 e não tem nenhum dos sinais de gravidade. Então, só para frisar, então ele não cai nesta página dentro do quadrinho vermelho. Ele não precisa de atenção urgente. Então, eu vou dar uma sequência ali nesta página e vou chegar, então, com essa avaliação. Ele não precisa de atenção urgente, não tem fatores de risco, a febre melhora com o uso de medicamentos, ele não tem sinais limítrofes, então não me chama atenção para encaminhar para uma avaliação complementar. E daí eu vou chegar nesse final da página 6, que vai me orientar de acordo com o caso dele para onde eu vou no PAC. Então eu vou sempre avaliar se ele já teve COVID confirmado, há quanto tempo e se é contato de caso positivo. Então ele não é contato e não teve COVID confirmado. Eu vou para a página 7. Se em outros casos eu tenho outros direcionamentos aqui. Então é aqui que eu vou decidir para onde ele vai. Vocês viram que eu não vou direto necessariamente na página 7. Começo sempre na página 6, quando eu estou avaliando alguém com sintomas. Tá? Então na página 7, o que eu vou encontrar na 7? A avaliação se ele preenche critério ou não e o que fazer. O que tem aqui, então, do que a gente avaliou? Então, o que está, digamos, em negrito, ele tem calafrio, dor no corpo, febre, 38 graus, tosse seca e não tem nenhum diagnóstico clínico mais provável. Seguindo o algoritmo, então, ele tem 2 ou mais dos seguintes? Tem. Há outro diagnóstico clínico mais provável? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou basicamente explicar que os sintomas podem ser de COVID, que ele vai ser testado, vou notificar um 972, né, no final do atendimento, atualizar o endereço de telefone. E também, se ele tem febre, é importante que eu avalie possíveis outras causas de febre e, se necessário, vou também notificar e investigar concomitantemente COVID e essas outras causas de febre. Importante colocar aqui uma novidade que a gente colocou no PAC da 8ª versão, é que foi excluída a orientação de registrar o caso COVID no prontuário eletrônico. Vocês viram que já caiu isso, então a gente já tirou isso. Bom, de qualquer forma, aqui, dentro dessa página, eu vou encaminhar ele, vou para a página 8 para dar continuidade e decidir que teste eu vou fazer. Uma outra novidade nessa página 7 ainda é que a gente colocou que se ele tivesse algum diagnóstico clínico mais provável, ou mesmo que não tivesse 2 ou mais dos seguintes critérios, eu posso usar o julgamento clínico e avaliar se com infecção de COVID é possível. Porque às vezes a gente tem um caso de uma pessoa que ela tem dor de garganta e febre, mas na avaliação clínica ela tem placa, é uma possível amidalite bacteriana. Porém, ela mora numa casa que tem 2 pessoas com COVID confirmadas e essas 2 pessoas não estão fazendo isolamento direito. Eu posso pensar que além de uma amidalite bacteriana, pode ter COVID associado e devo então, também notificar. Então, entra o julgamento clínico aí. Então, é uma das novidades aí dessa página. Bom, de qualquer forma, no nosso caso aí do Joel, ele tinha o quê? Ele tinha febre, calafrio, tosse, né? Não tem diagnóstico clínico mais provável. A gente notificou ele e vai agora para a página 8 decidir que teste fazer. Na página 8, a gente então vai encontrar aqui um algoritmo que ajuda a decidir que teste eu faço. E de novidade aqui, tem a possibilidade de, quando a gente tiver disponível, que ainda não está disponível, então fique claro isso, ainda não está disponível, a gente lance mão do teste de antígeno para profissionais de saúde e profissionais de segurança pública municipal. E nesse caso, daí a gente vai ver que no teste de antígeno a gente vai fazer entre 1 e 5 dias do início dos sintomas. Outra novidade é que, quando eu peço o PCR para o profissional de saúde ou segurança pública municipal, eu devo mandar uma mensagem de WhatsApp para o WhatsApp do Lamuf para que, um dia antes da coleta, para priorizar o resultado deste teste do profissional de saúde, que é nosso interesse é que ele descubra logo se tem ou não tem, para que volte ao trabalho, né, e possa dar continuidade aos atendimentos. Então, aqui,
basicamente não mudou muita coisa, né? Menos de 7 dias a gente vai ter possibilidade de fazer o PCR ou o teste de antígeno, o PCR entre 3 e 7 dias, o de antígeno entre 1 e 5, e acima de 10 dias a gente vai fazer o teste rápido, né? Sorológico, né? No caso, vai ter uma janela aqui entre 8 e 9 dias de sintomas que a gente não vai fazer nenhum teste, né? Vai aguardar para fazer os mais de 10, ou vai aguardar se já coletou o PCR. Nessa página, nos mais de 10 dias, quando eu indico de sintomas, né? Lembrando que o primeiro dia de sintomas é o D1, quando eu indico, eu basicamente, mais de 10 dias faço o teste rápido. A gente tem 2 modelos de teste rápido atualmente, um que distingue IgG e IgM e um que não distingue. Então, a gente colocou aqui as fotinhas, né, de como ficam os testes e, novamente, frisou a orientação que a gente não diferencia IgG de IgM. Deu IgG positivo com IgM negativo com IgG positivo, enfim, tudo é positivo. Não dá para diferenciar a infecção recente de tardia por esses testes e pelo IgG e IgM sorológico ou mesmo teste de sangue IgG e IgM, tá? Então, a gente trouxe isso aqui. No caso do Joel, ele está a menos de 7 dias de sintomas, né? Começou há 4 dias. E ele não é profissional de saúde. Então, a gente vai solicitar o PCR. Alguém fez uma pergunta aqui. Quem deve informar uma LAMUF? No caso, o LAMUF só vai ser informado se é um profissional de saúde. Então, no caso, está dentro da nossa rede. Quem vai informar é a própria equipe, o próprio profissional de saúde. Ou se for um profissional de segurança pública municipal, no momento que eu peço o teste com o profissional de saúde, eu informo. Então, fique claro que esse contato com o LAMUF é para profissionais de saúde ou de segurança pública municipal. E quem deve informar é a própria equipe, já informa ali no momento que eu coleto, marco o teste. Normalmente, vou marcar o teste para o dia seguinte, já posso mandar a mensagem solicitando priorização, tá? Então, no nosso caso, aqui o Joel, ele vai fazer o PCR. E eu vou daí agora dar continuidade ao atendimento na página 9. Vocês viram que eu fui passando 6, 7, 8, 9 agora, né? Na página 9, então, eu vou encontrar como manejar caso suspeito. Então, basicamente, ali eu vou encontrar o que eu devo orientar de prescrição, o que eu não devo orientar de prescrição, como eu devo orientar o isolamento domiciliar, como eu devo avaliar contatos domiciliares da pessoa e o que eu devo orientar em relação ao uso de máscara, etiqueta da tosse, máscara cirúrgica e sinais de urgência. Então, se eu seguir o passo a passo aí, digamos assim, na página 9, eu encerro daí o atendimento dele e ele vai ser monitorado. Solicitei o PCR, né? Orientei tudo isso e eu vou monitorar ele a partir de agora. Então, ele está saindo ali da sala de sintomática respiratória. Vocês viram que eu uso o PAC na frente do paciente, ou conduzindo o caso, né? Bom, a partir da página 9, então eu vou começar o monitoramento do Joel. O monitoramento do Joel é a página 16, que vocês vão encontrar ali, na página 16, e a gente trouxe de novidade que o monitoramento, se ele tem fatores de risco, deve ser feito a cada 24 horas, e se não tem fatores de risco, a cada 48 horas. Essa é a novidade, basicamente. Bom, aqui então, após 4 dias da primeira consulta, antes de iniciar o monitoramento, você então verifica o resultado do exame. Então, na página de monitoramento, sempre que eu for monitorar, seguindo a página, uma das primeiras coisas eu vou ver se o exame está pronto. Estando pronto o exame, detectável, eu vou ser direcionado para a página 11, onde encontro informações sobre o RT-PCR detectável, que são as mesmas orientações nesse momento do teste de antígeno reagente. Eu vou explicar o que significa isso, então se vocês encontrarem seguindo o algoritmo, tem a explicação, né, do que significa esse teste para o paciente, tranquilizar ele, orientar sobre os sintomas que ele pode ter. E, bom, ele estava aguardando o PCR, eu já tinha feito a prescrição do paracetamol. Muda alguma coisa agora que eu tenho um teste positivo? Basicamente não muda, né? A gente continua afirmando desde a primeira versão do PAC, sendo corroborados a cada artigo e protocolo que sai, que não existem medicamentos para prevenção, profilaxia ou tratamento das formas leves e moderadas da COVID. Inclusive, incluímos que a gente deve desaconselhar, além do que a gente já desaconselhava, como azitromicina, cloroquina, ivermectina, desaconselhar corticoides
anticoagulantes e antirretrovirais. Não tem menor cabimento. Hoje a gente já tem evidência suficiente para não recomendar em casos leves a moderados, né? A gente vai recomendar corticoide na pessoa que precisou de oxigênio, foi transportada lá pelo SAMU e lá vai ser feito o início do corticoide. Mas casos leves, moderados, que não precisaram de oxigênio, nem de internação, nem avaliação de serviço de urgência e emergência, não se deve prescrever nenhum tipo de combo, kit ou medicamentos, pílulas mágicas que não funcionam. Isso continua se mantém e está bem corroborado. Claro que na nota de rodapé 2, vocês vão encontrar que é preservada a autonomia do profissional médico, né? Ele prescreve o que ele quiser, mesmo que não funcione. Então, essa é a orientação que a gente tem. A gente vai continuar, então, manejando o caso, né? Vai ali avaliar se a gente ainda não fez a avaliação dos contatos, vai orientar que deve se manter em isolamento por 10 dias, né? Do início dos sintomas, no caso do Joel. Nessa página 11 vocês encontram. Também vai trazer a orientação aí em relação ao que eu devo continuar orientando sobre uso de máscara, etiqueta da tosse, cuidados de urgência e emergência, notificar se eu não tiver feito ainda, e eu vou então continuar monitorando, e após os 10 dias do início dos sintomas, eu vou para a página 17, que é onde então eu vou decidir se a pessoa pode sair do isolamento. Então, nessa página 17, a gente vai encontrar aí as orientações de decidir se pode sair do isolamento, que basicamente vão levar em conta a questão do tempo de isolamento. Então, se eu tenho uma pessoa que é caso suspeito e que não fez o teste, ainda é 10 dias de isolamento, né? Então, eu vou decidir, mesmo que não tenha feito o teste. No caso do Joel, ele tem um teste positivo, tem sintomas, né? Não estava internado, tem essa diferença. O paciente internado são mais dias, né? Não ficou internado. Então, eles são 10 dias de isolamento. Então, depois de 10 dias de isolamento, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar se ele ainda tem febre, tosse ou coriza, espirros. A gente até bota uma nota do rodapé, o que significa essa tosse, né? Porque mesmo tendo passado os 10 dias de isolamento, se ele ainda tiver algum desses sintomas, a gente vai manter ele por um tempo em isolamento ainda. Porque a gente vai usar sempre critérios clínicos, epidemiológicos e o exame complementar para tomar essa decisão. Então, é importante trazer isso para vocês. E nessa página ainda se encontra essa frase, né, que se ele persiste por sintomas mais de 3 semanas, a gente vai lá para avaliação. Né? Certo. Ali colocaram que o LAMUF, não, todo mundo pode pedir a priorização. É que você está pedindo a priorização para um estudante de medicina, que não é considerado, nesse caso, um profissional de saúde da rede. Então, por isso que acabou acontecendo isso, Michele. Mas, assim, o profissional de saúde pode já pedir a priorização. Agora, ali era um caso de estudante. Se isso vir a acontecer de novo, conversa ali com o pessoal do LAMUF, qualquer coisa, pergunta ali no grupo que a gente alinha essas orientações. Bom, pessoal, então, do caso do Joel, vocês viram que a gente percorreu o PAC inteiro, manejando ele, até chegar na decisão se ele pode sair de isolamento, que é essa página aí. Eu acho que é só importante colocar, né, que no caso do isolamento, quem é contato assintomático, de caso confirmado, ele fica 14 dias desde do último contato com o caso confirmado. Né? E daí a gente decide se ele pode sair de isolamento depois desses 14 dias. De outra página aí que a gente tem, no caso, se a gente estivesse avaliando alguém que é contato, digamos que apareça um contato do Joel, que é um caso confirmado. Essa página 10 nos ajuda a avaliar esse contato. De importante frisar que qualquer contato de caso confirmado que apresente um sintoma só, já vai ser considerado caso suspeito. Então, isso é importante a gente saber. E que a gente já pode, se quiser, também agendar os testes para o contato. E aqui tem a orientação nessa parte aqui de baixo, aonde a gente pode fazer isso, basicamente, né? Que é aqui, se possível e oportuno, né? Já agende a coleta do RT-PCR. Porque isso facilita, agiliza, né? Claro que eu vou orientar o paciente que a OVE vai entrar em contato com ele, descobrir quem são os contatos, vai entrar em contato com o contato, agendar, mas a gente sabe que esse contact tracing nem sempre está acontecendo em tempo oportuno e isso pode não atrasar, né, esse contact tracing. Então, se a gente for possível, a gente já faz ali, já agenda, tá? Que é só para recordar, então, os critérios de caso para quem não é contato de caso confirmado são 2 ou mais, né? E quem é contato é 1 ou mais.
E que no caso do contato assintomático, a gente tem tempos diferenciados do teste. Por isso que a gente nunca usa a página 7 para quem é contato assintomático de caso confirmado, né? A gente vai ter outros parâmetros aí, a página 10 que vai nos informar. A gente vai fazer o PCR entre 5 a 12 dias e o teste rápido mais de 14 dias. Na página 46, a gente encontra essas informações, né? E agora já trazendo o teste de antígeno e já trazendo quem foi vacinado. É possível que a gente tenha novidades aí de poder usar o teste de antígeno também em quem já foi vacinado, principalmente para avaliar se ele é negativo. A gente está discutindo isso ainda, porque o que vai acontecer? O teste de antígeno ele vem para a rede para tentar agilizar, né? Um profissional de saúde que iniciou com sintomas, com o teste de antígeno no primeiro dia eu já poderia descartar isso. Só que os profissionais de saúde estão vacinados agora. Então a gente tem essa situação aí. O teste de antígeno não vai ser tão indicado, mas a gente ainda vai trazer novidades. O Felipe vai comentar algumas coisas sobre isso. Lembrando que o teste de antígeno não existe ainda, tá, pessoal? Ainda não está disponível. Então, eu acho que talvez para esclarecer e entender, né, gente, o que o teste de antígeno ele faz, né? Ele vê antígeno dos vírus, especialmente lá a coroazinha, a proteína S, que é a spikezinha. Acontece que a vacina, especialmente uma delas, né, a AstraZeneca, ela de alguma maneira estimula o corpo a produzir essa proteína, somente ela, né, não o vírus como um todo, e ela pode ser detectada pelo teste de antígeno. Mas ele ainda vai ter essa utilidade, especialmente porque, se negativo, ele esclarece com firmeza que de fato a pessoa não está infectada, enfim, nem o processo da vacina aconteceu, e ajudando já a fechar qualquer cadeia necessária, eventualmente, que a gente precisa de isolamento, ou eventualmente cadeias de retorno para o trabalho. E claro que se for positivo, a gente ainda está nesse debate aqui revisitando, é provável que a gente repita o teste, aí provavelmente vai ser o PCR, mas a gente vai esclarecer conforme o teste estiver disponível, que deve acontecer aí nas próximas semanas. Bom, então essa é uma página aí que foi atualizada com essas informações aí na página 46. Agora só passar rapidamente, vocês já conhecem também, tem a página do PCR indetectável, o que eu avalio. Então, assim, não basta ter PCR indetectável, né? Mais uma vez é bom, importante a gente frisar que a gente usa critérios do exame, epidemiológicos e clínicos para tomar essa decisão. A gente tem uma página nova que é do teste de antígeno não reagente. Nesse caso aqui, a gente não considera um teste de antígeno sozinho, não reagente como já final. A gente vai repetir esse teste 72 horas. Então, vocês vão encontrar essa informação na página 13. Aqui a página de teste rápido reagente ou sorológico reagente, que contém basicamente as mesmas informações, mas traz algumas orientações de novidade, porque antes a gente colocava, né? A pessoa fez o teste rápido, deu reagente, mantenha-se em isolamento por 10 dias da data do teste. Só que a pessoa, se fez o teste em tempo oportuno, ela fez nos 10 dias. Então, basicamente, o que a gente colocou? Se teste rápido realizado em tempo oportuno, né? No caso, ela já deveria ter cumprido o isolamento. Então, né, já vou para a página decidir se pode sair de isolamento. Porque eu estou testando com 10 dias ou se contato assintomático com 14, que é o tempo máximo de isolamento. Então, é o único ajuste que a gente acabou fazendo nessa página aí, né? O teste rápido não reagente, que também da mesma forma a gente vai avaliar critérios clínicos, epidemiológicos junto, né, para tomar a decisão se a pessoa pode ou não sair de isolamento. As páginas de manejo do profissional de saúde exposto a caso confirmado ou suspeito. Então, essa é uma página muito legal, porque se a gente tem uma exposição, a gente tem dúvidas, será que eu fiz corretamente o uso do DPI, o tipo de exposição, que tipo de exposição é essa? Ela pode me colocar em risco. Então, é um algoritmo bem bom para a gente usar, já contém informações sobre se está vacinado ou não está vacinado. E daí, na sequência, se o caso foi considerado, se o profissional de saúde foi considerado exposto, se ele é exposto a caso suspeito, na página 33, ou já a caso confirmado, com teste positivo, o que fazer em cada um desses casos. De modo geral, frente a um caso confirmado, o profissional de saúde vai investigar com PCR, né? Vai ser o PCR que ele vai fazer. Então, nessas páginas vocês encontram isso. As outras páginas que vocês vão encontrar no PAC, os casos que não preenchem critério, mas têm sintomas respiratórios e febre.
que a gente também recomenda, assim, que, bom, não preencheu o critério, mas tem sintoma respiratório, febre, a gente vai ainda manter em restrição por 7 dias essa pessoa, né? A gente, mesmo que ele tenha lá uma amidalite bacteriana, mas, né, então é uma discussão que a gente tem feito, visto que a circulação viral é grande. E no caso da pessoa que teve Covid confirmada há menos de 3 meses, o que a gente deve fazer se ela está com sintomas respiratórios e febre? O tempo menos de 3 meses tem a ver com a possibilidade de que em menos de 3 meses dificilmente ela vai se reinfectar, né? Então essa que é a questão. Também tem as páginas para aquelas pessoas que chegam, fiz um teste rápido, sorológico na farmácia, sem nenhuma indicação de profissional de saúde, o que eu faço? Fiz um teste rápido de antígeno, um PCR, deu positivo, também não foi indicação de profissional de saúde, fiz ao Léo, assim, quis lá, passei no laboratório e fiz. O que eu faço? Essas páginas vão trazer isso para vocês. Na página 24, orientações de prevenção e proteção para pessoas com doença crônica, bem interessante, uma página para ler, para conhecer. E na página nova ali de suspeita de síndrome pós-Covid, a gente trouxe algumas orientações de manejo iniciais, gerais, além dos que a gente já tinha, orientou questões de técnica de conservação de energia, no caso da fadiga e fraqueza, e de respiração diafragmática na tosse, como fazer, e um novo informativo cunhado aí pelos nossos fisioterapeutas sobre técnicas de conservação de energia para quem tem alguma síndrome pós-Covid. Seifeiro, quer fazer algum comentário, síndrome pós-Covid? Na realidade, eu queria só comentar do teste rápido de antígeno ainda. É só porque quando a gente recebe os laudos da farmácia, é bastante importante, o paciente às vezes chega falando que fez PCR, e na realidade é um teste rápido de antígeno. Então, se atentar para o que está escrito realmente no laudo, e vários laudos desses estão vindo bem mal feitos, até sem assinatura, sem explicação direitinho, mas é importante porque as datas dos testes são diferentes. Então, vocês vão observar isso depois direitinho no PAC. Bom, então aqui no síndrome pós-Covid, basicamente a novidade é essa, que algumas coisas meio básicas, né? Se tem comorbidades, hipertensão, diabetes, asma, vamos compensar elas. Às vezes é uma questão descompensada, não é necessariamente síndrome pós-Covid, né? Se fuma tabaco, aproveita para parar de fumar, usa drogas, né? Avalia essas questões. Bom, então essas são as novidades. E uma nova página aí que avalia e maneja o paciente com Covid que estava internado. Como que a gente faz, né, para lidar com esse paciente internado? Então, lembrando que ele vai ter que ficar 20 dias do início dos sintomas. Então, essa é uma página nova aí para vocês. E a página de avalia o paciente com sintomas após vacinação contra a Covid-19, que é onde traz uma série de dúvidas, muitas vezes, né? Então, assim, digamos que ele tem algum evento adverso, né? Lembrando que todo evento deve ser notificado. A gente vai avaliar se o evento é grave ou não, como manejar. E se ele não teve um evento grave, né? Não necessita de atenção urgente, a gente vai considerar se aquele sintoma se trata de um evento adverso, vai notificar. Se ele tiver sintomas que preenchem critério para COVID, a gente vai avaliar aquele caso para ver se ele preenche critério ou não, para a gente notificar também, avaliar se notifica ou não, né? Basicamente isso, né? Então, trazer para vocês essa página. Para complementar, nesse caso da pessoa que foi vacinada e que depois, na sequência, apresentou sintomas, a gente viu isso bastante acontecer, né, na semana passada. O julgamento clínico entra bastante nisso, né, gente? Se a pessoa teve só uma cefaleia e logo depois da vacina, ela não cumpre critérios para ser investigada enquanto suspeita de Covid também. Então, lembrar sempre disso, porque tiveram várias pessoas que tinham uma dor no corpo e uma cefaleia logo após a aplicação da vacina, que se resolveu 2, 3 horas depois, não teve mais nada, não teve nenhum sintoma respiratório, nenhum dos outros critérios de Covid. Então, essa pessoa não cumpria, mesmo antes da vacinação, critério para ser notificada enquanto suspeita de Covid. Ela seria notificada, nesse caso, apenas como um evento adverso da vacina. Bom, fizemos também uma página de glossário, porque às vezes tem alguns termos que as pessoas têm dúvidas. O que é um contato próximo? A gente viu que isso saiu bastante, né? Vieram bastante perguntas nesse sentido. Então, a gente acabou botando como um glossário de termos. Basicamente, gente, seria isso, assim, a apresentação do PAC. Te agradece aí. Não sei se o Fer quer fazer algum comentário.
Se vocês quiserem também aproveitar, fazer algum comentário, pode fazer, fazer no chat, ou mesmo agora, né? Pode abrir o áudio aí, a gente vai ser receptivo aí para a gente discutir algum caso, alguma situação. Lembrando que a gente tem os grupos de apoio clínico ali também, abertos aí 24 horas praticamente. Acho que é trazer para o pessoal que a gente vai estar sempre tentando trazer esses momentos de atualização, quando as coisas forem acontecendo, o que tem de novo aí, né? Esse debate de vacinas, esse debate de testes, acho que vai chegar aí mais próximo todos os dias. E a ideia é isso, a gente vai sempre estar tentando trazer esses momentos para a gente se atualizar, conversar, e que realmente os grupos continuem ativos para a gente tirar as dúvidas. E é isso, né, pessoal? Força, porque a pandemia não está com cara de acabar de verdade. Ela ainda vai ter, com certeza, um bom tempo aí dentro das nossas vidas, mas que só se a gente andar junto, sincronizado, que a coisa caminha, né? Obrigado e boa noite para todos e boa semana aí para todo mundo. Tem uma pergunta ali, a Fernanda Manzini quer fazer uma pergunta, abriu o áudio, fica à vontade, Fer. Oi, gente, boa noite. Vim então para a tua fala, né? A tua apresentação foi muito esclarecedora. Nós fizemos uma discussão sobre o PAC na semana passada também na unidade. E uma coisa que surgiu muito, bom, primeiro a questão da inclusão do tabagismo como fator de risco, né? Nós tivemos uma experiência muito positiva ontem e justamente nessa reunião o pessoal apresentou o telegrupo de tabagismo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa organizar para compartilhar na rede. Nós tivemos 25% dos pacientes do telegrupo que pararam de fumar e agora a gente já está organizando cartazes e uma planilha única da unidade para colocar, né? Então, para chamar esses pacientes e usar a questão do Covid para tratar a questão do tabagismo. Acho que é uma oportunidade importante que tu ressaltou na tua fala, né? E a gente já tem resultados bem legais, que é, aliás, consultas presenciais ou teleconsultas com o manejo do WhatsApp. Foi bem interessante a proposta. Outra coisa que eu queria ouvir um pouquinho de ti e dos demais é a questão do monitoramento diário. Né? Quais evidências, então, que a gente traz para que antes a gente trazia o monitoramento em algumas eram 4 monitoramentos, né? E agora a gente passa para o monitoramento diário, então, que é, na prática, Zonta, uma coisa muito difícil das equipes fazerem. Muito, assim. Por conta do número elevado de casos, na prática, a gente não consegue fazer o monitoramento diário, em especial para casos leves. Então, a discussão é o quanto que fazer o monitoramento diário, gastar uma energia enorme da equipe nisso, é efetivo de fato. É claro que a gente sabe que pacientes que têm risco, a gente tem que monitorar. Mas por que monitorar um caso leve diariamente? Então, esse é meu questionamento. Acho que o FI vai ajudar, mas primeiro trazer, né, a gente colocou ali fatores de risco 24 horas, não fatores de risco 48 horas, mas antes era diferente. E a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles nosso, né, digamos assim, né, o monitoramento, porque não é uma atividade tão fácil de fazer, né, consome muito tempo e a gente sabe que nem todo mundo está tendo perna para fazer, né. Vou passar aqui para o FI para dar uma conversada sobre isso. Fer, eu acho que é super bem trazida a questão, né? E esse é um ponto em que a gente tem que lembrar tudo como chegou esse monitoramento, né? De fato, é uma atribuição trazida para a atenção primária que faz muito além da sua prática clínica nesse pedaço, né? Justamente o monitoramento. Então, assim, é isso, né? Diante de recursos difíceis e de fato a gente está, tem recurso lá, o nosso tempo, né? De trabalho, a gente deve tentar focar nas pessoas mais vulneráveis, nas pessoas que mais precisam. Então, é muito provável, e na verdade é o que de fato a gente sabe que está acontecendo, né? A gente não tem perna para fazer diário, às vezes nem 2 vezes por dia. Mas a lembrança, no final das contas, de que é importante, especialmente para quem tem os fatores de risco, especialmente para alguma situação que perceba de maior, enfim, vulnerabilidade, ou de maior situação em que a pessoa não vai conseguir cumprir o critério, que eventualmente possa evoluir clinicamente mal, fazer dentro desses casos, né? Ele não chega a ser essa aí uma regra daquelas fechadas do tipo não prescreva cloroquina, mas é uma regra certamente desejável de tentar fazer com maior frequência nos casos. Mas se não for possível, tentar focar nos que mais precisam
ou que seria o mais interessante realizar. Respondeu, Fer? Quer fazer mais algum comentário? Eu acho que a mudança da redação, ela pode ter causado um pouco de angústia nos profissionais por entender isso, né? A gente pega as recomendações do PAC e a gente vai aplicar no dia a dia. E, de fato, a gente não tem feito. Então, acho que questionar, de repente, numa próxima revisão, eu acho que isso que o Felipe traz na fala não é o que está escrito, né? E é o que a gente vem fazendo, na real, que é o monitoramento dos casos mais graves. Então, acho que é importante seria a gente organizar melhor quais esses casos, e acho que isso o PAC traz subsídios para quais esses casos que a gente tem que centrar nossa energia, porque enquanto nós não tivermos um monitoramento automatizado, que eu sei que a GAP já está procurando, né, tecnologia que venha agregar para auxiliar isso na atenção primária, de fato a gente não consegue. E tem uma coisa no nosso protocolo que a gente não consegue fazer, é enxergado como um problema, é mais angústia para o profissional de saúde. Então, acho que o PAC é um protocolo excelente, que nos direciona demais, mas fica esse questionamento da questão do monitoramento, com mais frequências, para casos que a gente sabe casos leves, que, por exemplo, não vai ter um desfecho diferenciado nesse monitoramento. Acho que essa é a minha fala, mas acho que é excelente. A nova versão traz muitas respostas, né? E é isso, e parabéns pelo trabalho. Legal, Fer. Já anotei aqui para a gente melhorar aí na possível atualização que a gente vai ter que fazer logo por causa da história do antígeno de novo, né? Vai para a nona versão, gente. Mas essa questão entra com certeza aí bem pertinente. Obrigado aí pela colocação. O PAC é isso, né, gente? Vocês têm que usar, dar feedback para a gente ir aprimorando ele à medida que a gente vai usando e vendo os furos, os gaps que ainda tem, né, em relação à prática diária aí. E só fazer um comentário, a gente já tem anotado como uma das tarefas há umas semanas aí, justamente buscar essas experiências de grupos de tabagismo e fazer um manualzinho, algum treinamento, até uma webinar, para trocar experiências, porque ainda é uma das... o tabagismo, né, é uma das ações aí, o controle do tabagismo que mais tem impacto na saúde, né, eras de Covid também. E às vezes a gente tem essas coisas cansadas nos centros de saúde, que a pessoa fica meses esperando, que ela só quer parar de fumar logo, e daí fica uma fila lá imensa, porque tem que participar de N questões. Então, não só o grupo, né, de telegrupo, que eu acho que deve ser uma alternativa muito interessante, mas também que as pessoas ofereçam o cuidado individual, né? Marca a consulta e começa a tratar a pessoa, gente. Ficar ali, uma pessoa que quer parar de fumar, tá ali, fica numa fila eterna ali, que tem que botar um nome num papel, não, né? Então, a gente tem que avançar muito, e muito legal saber que, 25% é bastante gente num grupo de tabagismo, ainda mais numa situação que é diferente do que a gente é treinado, né, que é a teleconsulta. Gente, mais alguma questão? Fer, quer fazer um comentário final aí? Fernanda? Aí, ó, tá aberto. Agora não mais. Estão me ouvindo agora? Sim. Não, só comentar aqui, agradecer a Fernanda realmente por ter trazido isso, e tem várias coisas que na realidade a gente já está planejando de tentar automatizar e tentar facilitar realmente para a rede, né? A gente imagina que nas 2 próximas semanas vamos ter novidades positivas aí. Legal, pessoal. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Ficou gravado. A gente espera lançar até amanhã a gravação. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente está disponível. E uma boa semana para vocês, um bom trabalho. Sobrevivam mais esse ano e vai dar tudo certo.